A Gabriela Hart. Você me perguntou aonde que ela cruzou o meu caminho, certo? Então, ela cruzou o meu caminho nisso, nessa audiência que ela fez lá, e depois eu pedi uma outra. Oi? E como foi essa audiência, então? Conta então, aí que está. Nessa audiência é o que eu não posso falar e me pergunto aonde estão as provas? Eu caí de paraquedas. Você falou isso, agora você estava falando coisas graves, agora tal. Não. Aí, em 2021, ela me concede a audiência, junto com o Ministério Público, uma audiência oficial, gravada, entendeu? Como nós estamos fazendo aqui, só que também gravado, certo? Com a presença de 5 advogados meus, mais tudo. E é essa coisa que eu não posso mostrar, que está sob o segredo de justiça. Nem nós, advogados, temos isso daí. E por isso que ela guardou isso daí numa gaveta bem guardada há 2 anos e não fez nada. E tudo que eu estou denunciando agora, eu falei para ela. Então, vocês me perguntam de onde saiu isso? Não é de agora. É de 2 anos atrás. E por que eu trouxe isso agora? Porque, apesar de eu ter falado tudo isso, de eu ter pedido para ela ouvir o Moro, para ela ouvir o Januário, o Carlos Fernando, e todos, né, os que assinaram o meu acordo, o Deltan, esse, aquele outro, tudo eu pedi para ela, ela indeferiu tudo na época e me quebrou o acordo. Ela me quebrou um acordo de 2004, transitado e julgado. Ela quebrou esse acordo e marcou uma audiência, né, assim que o doutor Apio foi tirado daqui, ela voltou lá, marcou uma audiência para o dia 9 agora, entendeu? Porque ela não sabia quanto ela ia ficar na vara, para ela cumprir a tarefa dela. E ela me indeferiu de novo todas as minhas testemunhas. Todas. Ela indeferiu falando, dizendo que as testemunhas que eu tinha requerido, que elas não tinham nada a ver com o caso. E as testemunhas que eu requeri que não tinham nada a ver com o caso eram Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, Januário Paludo, Diogo Castor, Orlando Martello e Vladimir Arras. Eram as pessoas que participaram de todo o meu acordo. Então a gente vai para o episódio Gabriela Hart agora, né? Como foi esse teu encontro com a Gabriela Hart? Essa tua audiência, esse teu processo, porque ontem ela sai do teu processo. Ela se julga impedida e diz que vai te processar. Essa é a desculpinha dela, para ela sair fora do processo, porque ela usou foto. Eu queria que você explicasse tudo sobre esse episódio, Gabriela Hart. Então, vamos lá. Essa linha do tempo é boa, porque então eu atropelo tudo aqui, é tanta coisa que eu tenho para falar, porque eu não falei nem 10% do que eu tenho para falar. A hora que eu tiver o foro apropriado e não correr o risco de ser preso por revelar coisas que é segredo de justiça, entendeu? Porque ela é capaz de me mandar prender, dependendo do que eu falar, ela pode tudo também, ela pode mandar me prender. Ela vai me processar por calúnia, por não sei o que, injúria. Eu não sei o que eu caluniei ela, que eu falei que ela sentou em cima de um processo, engavetou um processo 2 anos. Eu não menti, entendeu? Então, vamos lá. Em 2000, a Gabriela Hart antecede uma coisa aí, que isso é bom deixar na linha do tempo certinho. Em 2018, aonde começou de novo o meu calvário aí, em 2018, como eu estava falando, se eu estiver atropelando alguma coisa, me interrompa e me avise, mas eu vou entrar no que eu estava falando lá no começo. Em 2018, eu procuro o GAECO para fazer um acordo de umas coisas que estavam acontecendo aqui em Curitiba, que eu tinha tratado com empresários, levei para o Beto para botar um programa dele de governo em pé. Eu atuei nisso daí, com alguns empresários. E, no meio do caminho, aí entrou o primo falecido do Beto no meio do caminho e começou a ver um monte de coisa errada, com concorrência. Eu nunca tinha participado disso aí, não sabia como isso funcionava. Eu nunca tinha trabalhado com prefeitura, governo, com governo federal, com governo estadual, nada. Então, eu não sabia como funcionava o poder público em negócio. E eu tinha colocado de pé e ia participar com eles. Quando eu vi de que maneira estava se fazendo aquilo lá, eu já achei que era uma coisa muito complicada. E aí eu vi um monte eu vi um monte de preparo de conluio para fazer
essas concorrências combinadas, tirar gente, tudo isso daí. Eu me retirei daquilo, acabei me afastando, e uma das pessoas, numa operação chamada Piloto ou Integração, que envolvia Beto Richa, todo mundo, ele foi preso. Ele trabalhava no governo do Beto. E essa pessoa era de um departamento que teria a ver com esse programa do Beto Richa chamado Patrulhas do Campo. E que eles estavam botando, que colocaram isso daí, quem botou em pé esse programa fui eu. E essa pessoa estava fazendo delação. E ela ia me envolver. Mesmo que ela fosse te envolver. Veja, ela ia me envolver. Ela sabia, porque ele sabia que eu tinha conversado. Você se antecipou e fez a tua delação. Veja, é isso aí. Aí o que acontece? Eu procurei o GAECO, falei, eu já tinha procurado o Januário e o Carlos Fernando. Eu já tinha falado com eles disso. Carnavais, né? Então, veja, eu já tinha falado para eles disso em 2014. E quando eu levei para eles no MPF, então, os dois me falaram uma coisa que me acendeu um sinal de alerta, entendeu? Primeiro que eles falaram que não era federal aquilo, que aquilo era estadual e que eles não tinham alçada para cuidar daquilo lá. E que eu deveria tomar cuidado, porque a história que eu estava narrando para eles, havia uma linha muito tênue, entendeu? Entre o legal, né, e o ilegal. E que eu poderia ter feito alguma coisa que eu tivesse incorrido em crime. Aquilo me acendeu um sinal de alerta, né? Eu falei, então tá, não é para levar para lá, não é para levar para cá, então vou ficar quieto. Eu não participei, deixa a coisa andar. Tudo bom. Quando eu vi que aconteceram essas operações, eles começaram a escalar, eles sabiam também que eu tinha participado disso, aí eu fiquei com medo. Eu falei, esses caras podem aproveitar para voltar com a faca no meu pescoço. Me antecipei, cheguei para o empresário daqui, que era um empreiteiro conhecido, dono de banco, o maior empresário daqui do Paraná, chama-se Joel Malucelli, entendeu? Procurei ele e falei o que eu ia fazer. Eu falei, eu vou procurar o Ministério Público do Paraná, o GAECO. Eu vou falar com eles e vou falar a verdade. E a verdade não é bom para ninguém. Você não quer ir comigo? Vamos nos antecipar, porque o Leal está fazendo delação e vai nos implicar. O Ministério Público falou que pode ter isso daqui, já me alertou lá atrás. A gente tem que se antecipar, então vai sobrar para a gente. Não, porque não sei o que lá, papá, e saiu fora. Tudo bem. Eu, espontaneamente, procurei o GAECO, eu relatei tudo, levei as provas para o GAECO do que eu teria participado, do que eu teria feito, porque no meio do caminho o Beto e o primo dele tinham enveredado por um outro caminho muito ruim, começaram aí sim, receber propina, receber mensalmente essas faturas dos aluguéis das máquinas por governo, e essas coisas estavam me incomodando muito. Eu levei essas provas, entendeu? Eles não me pediram nada. Tudo que eu levei para o GAECO, lá eu tive o respeito de um Ministério Público que eu não conhecia. A minha ideia de Ministério Público era o MPF. Era Carlos Fernando, Januário, Deltan Dallagnol, essas pessoas. Sabe, o Diogo Castor, essas pessoas eu tinha referência de Ministério Público. Eu nunca tinha estado com o Ministério Público. Lá me deparei com promotores ciosos das responsabilidades, não me pediram uma só coisa, não me pediram nada. Pelo contrário, eu também não pedi nada. Entendeu? Eu não pedi nada, eu só falei o seguinte, ó, isso pode vir à tona, isso aqui, vocês têm conhecimento disso? Não. Nós temos o zoom, zoom, zoom. Então, eu levei tudo, que era o começo, meio e fim daquela operação. Porém, no meio desse caminho, tinha essa operação integração, a operação que estava com o Sérgio Moro, integração, ou com outro juiz federal, e a piloto que estava com o Sérgio Moro, ou vice-versa. Eles tinham lá. E havia uma gravação feita por um empreiteiro que era da empresa, presidente da empresa Conterne, do Grupo Bertin, Pedro Rache. Ele tinha gravado, dentro do palácio aqui do Palácio do Governo, ele tinha gravado o chefe de gabinete que chamou ele no palácio para ele sair de uma concorrência
ameaçando ele com um contrato que eles estariam fazendo na Copel, de 600 milhões, para ele sair, porque eles tinham o acordo com o Odebrecht. E ele gravou essa conversa. Eu sou amigo, eu era amigo desde sempre do Reinaldo Bertin, do dono do Grupo Bertin, e eles vieram com o jatinho deles aqui, pararam no aeroporto do Bacaxiri, eu peguei eles lá e fui e deixei ele no palácio. No meio do caminho ele falou assim, eu vou ser chantageado aí. Eu queria gravar essa conversa. Eu tinha um telefone meu, um iPhone 4, que eu não usava mais, e não tinha nem chip, nada. Eu vi se estava carregado de bateria, estava. Eu dei para ele, botei meu código, botei na gravação, ele botou no bolso do paletó e foi para a reunião. Eu tenho, então, desde que ele entrou até que ele voltou no meu escritório, ficou aberto o gravador, porque ele não sabia parar, porque tinha o código, ficou acho que 1h04, 1h07. E era uma gravação terrível, entendeu? Aonde tinha ameaça explícita, tudo isso daí. Eles sabiam, o Ministério Público, que eu tinha isso daí. Eles sabiam. E eles começaram a querer isso daí de qualquer maneira. Queriam, porque queriam que eu emprestasse a prova, e eles queriam isso através do GAECO, entendeu? E eu falei que não, porque eu tinha aquele ruído, quando eles me falaram que ali poderia ter um crime, que era uma linha muito tênue. O que eu fiz? Eu não tenho problema nenhum de entregar, entendeu? Não tem nenhum problema de entregar o pendrive. Porém, só se vocês anuírem o meu acordo com o GAECO. Se não, não. Entendeu? E eles não queriam. Eles queriam porque queriam prova emprestada. Eu falei, não vou entregar. E até que eles foram, quando a coisa estava tomando uma proporção. E eles sabiam que eu estava, porque eu tinha que falar para eles que eu estava fazendo um acordo com o GAECO, e eles sabiam que o acordo era bombástico. Eles queriam entrar junto com o GAECO para poder prender o Beto, prender o pessoal do governo junto. Eles queriam participar disso também. Eles queriam os holofotes para eles também. O Carlos Fernando queria porque queria isso. O Deltan, então, nossa. Aí eles colocaram o Diogo Castor em cima de mim, entendeu? Pedindo essa gravação, pedindo isso. E eu relutei em entregar enquanto eles não assinassem. Aí vem um fato gravíssimo. Eu pego, eles falam que vão concordar com o coisa. Nós pegamos o acordo, aí tudo para levar para assinar. O meu advogado, que eu contratei na época, Luiz Carlos Soares, que fez esse acordo comigo no GAECO, ele pegou o pendrive, botou no paletó e foi para o Ministério Público aqui. Foi recebido pelo Deltan Dallagnol, foi recebido pelo o Januário Paludo, Carlos Fernando e o Diogo Castor. Aí ele falou que estava lá, botou o que eles tinham que assinar, a anuência do acordo, botou o que eles teriam que assinar, colocou, aí eles começaram a ler, o Deltan falou para ele, você sabia que nós podemos aprender esse pendrive aqui? Você está falando para o advogado. Ele pegou e falou, eu não sei, eu acho que não. Eu sou um advogado, eu tenho a prerrogativa, estou aqui representando o meu cliente, né? Eu trouxe uma coisa que vocês combinaram para assinar, para eu entregar o que eu tenho aqui. Agora, se vocês quiserem me tomar isso daqui, aprender, então fique à vontade, vocês vão ter que pegar aqui no meu paletó. Aí o Januário entrou e falou, não, veja, não é bem assim, vamos ver o que é. Esse aqui, por que quer aqui e tal. Me ligou, Januário me ligou. E falou, ele me chamava de criatura. Ele falou, criatura, o que é que você quer agora com isso aqui? Então, eu falei, não quero nada, eu quero que nós acordamos. Quando eu falei com você e com o Carlos Fernando, né, vocês falaram que isso aí poderia ter crime. Eu não quero que vocês peguem esse negócio, daqui a pouco vocês falam que eu sou criminoso também. Como vocês já me fizeram, vai ficar mais 10 anos com a faca no meu pescoço. Eu não vou entregar, Januário, se vocês não fizerem isso daí. Entendeu? Ele pegou e desligou o telefone na minha cara. Mas assinaram. E o advogado entregou. A partir desse momento, aí começou a minha briga de novo com eles. Eles não engoliram ter que anuir o meu acordo. Ok? Isso passa um tempinho, eu não sei se 2019, uma audiência pedida pela Gabriela Hart.
E eu fui nessa audiência. Ela me faz uma audiência junto com uma pessoa do Ministério Público, que não eram eles, entendeu? Uma audiência totalmente desconexa, ela não tinha nem ideia do que ela estava perguntando, eles não tinham conhecimento, nem o Ministério Público. Me perguntaram um monte de baboseira de uma coisa de 2002, de 2000, entendeu? Eu falei com ela, 20 anos depois quase, e o que aconteceu depois dessa audiência? Eles me retalhando, a pedido do Deltan e dessa gente, eles entraram com uma quebra de acordo, do meu acordo, transitado em julgado, que até o próprio Moro fala, né, que eu estava mentindo, que esse acordo já transitou em julgado e tal, mas ele fala isso, mas esquece que eles entraram com uma quebra de acordo que transitou em julgado, entendeu? Eles entram a pedido. Ela instrui para começar o processo, tudo, né? E antes que ela despachasse ou me condenando, que era um absurdo que eles estavam pedindo, né? Ela podia fazer de ofício, nem aceitar. Mas a hora que eu vi que ela começou a instruir o processo, tudo isso, eu sabia que ali não tinha coisa boa. Ali ela estava fazendo tarefa de alguém, e possivelmente do Moro deles, porque eles não engoliram para eu entregar a fita daquele jeito. O que eu fiz? Eu pedi uma audiência. Eu pedi. Os meus advogados pediram uma audiência com ela, para eu poder relatar aquilo lá. Essa audiência... Gabriela Hart, você me perguntou aonde que ela cruzou meu caminho, certo? Então, ela cruzou meu caminho nisso, nessa audiência que ela fez lá, e depois eu pedi uma outra. Oi? E como foi essa audiência, então? Então, aí que está. Nessa audiência é o que eu não posso falar, e me pergunto aonde estão as provas, eu caí de paraquedas, você falou isso, agora você estava falando coisas graves, agora tal. Não. Aí, em 2021, ela me concede a audiência, junto com o Ministério Público, uma audiência oficial, gravada, entendeu? Como nós estamos fazendo aqui, só que também gravado, certo? Com a presença de 5 advogados meus, mais tudo. E essa coisa que eu não posso mostrar, que está sob o segredo de justiça, nem nós, advogados, temos isso daí. E por isso que ela guardou isso daí numa gaveta bem guardada há 2 anos e não fez nada. E tudo que eu estou denunciando agora, eu falei para ela. Então, vocês me perguntam de onde saiu isso, não é de agora, é de 2 anos atrás. E por que eu trouxe isso agora? Porque, apesar de eu ter falado tudo isso, de eu ter pedido para ela ouvir o Moro, para ela ouvir o Januário, o Carlos Fernando, e todos, né, os que assinaram o meu acordo, o Deltan, esse, aquele outro, tudo eu pedi para ela indeferiu tudo na época e me quebrou o acordo. Ela me quebrou o acordo de 2004, transitado e julgado. Ela quebrou esse acordo e marcou uma audiência, né? Assim que o doutor Apio foi tirado daqui, ela voltou lá, marcou uma audiência para o dia 9 agora, entendeu? Porque ela não sabia o quanto ela ia ficar na vara, para ela cumprir a tarefa dela. E ela me indeferiu de novo todas as minhas testemunhas. Todas. Ela indeferiu dizendo que as testemunhas que eu tinha requerido, que elas não tinham nada a ver com o caso. E as testemunhas que eu requeri que não tinham nada a ver com o caso eram Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, Januário Paludo, Diogo Castor, Orlando Martello e Vladimir Arras. Eram as pessoas que participaram de todo o meu acordo e conheciam tudo que eu fiz. Então, eu queria fazer aquilo, tentar explicar, se eu estiver errado, você me corrige. Mas você resolveu falar agora porque o doutor Eduardo Apio foi afastado e a Gabriela marca uma nova audiência, dia 9, sexta-feira agora. Veja, entre o feriado. Né? Então, veja, não, é pior que isso. Deixa eu passei um ponto importantíssimo, eu passei fora. É muito pior que isso. Veja, o que aconteceu para afastarem o doutor Apio foi justamente porque ele, ao assumir a vara e dar de cara na gaveta com o meu depoimento, entendeu? Achou aquilo uma barbaridade. E eu tinha tinha gente que tinha foro privilegiado, tinha tudo isso, ele não podia me ouvir. O que ele fez? Ele pegou aquele meu depoimento e mandou
para o STF e caiu com o ministro Lewandowski, que depois que se aposentou e acabou indo para o ministro Toffoli, certo? É isso daí. Ele mandou para lá. Então, ele brecou esse processo de quebra de acordo, ele travou e remeteu tudo para o STF. Ela entra, desrespeita ao que ele tinha feito. Veja, ele foi afastado por causa disso. O Apio, ele não foi afastado, por causa disso e do Tacla Duran, né? Veja, o Tacla Duran, na verdade, o Tacla Duran é uma coisa pontual só, entendeu? É uma coisa pontual que ele fala, tem algumas coisas que eu também não concordo ali, mas tudo bem, né? Ele tem a defesa dele, está tudo certo. Mas ele é uma coisa. Agora, o que eu tinha denunciado ali para ela, numa audiência de mais ou menos 1h08, uma coisa assim, o que eu denunciei para ela é tudo que eu estou falando com vocês agora. Eu não escondi nada. Eu falei que eu era gente infiltrado, que era isso aqui, que eu queria que ela formasse opinião, que ela soubesse tudo que eu tive que fazer, tudo que eu tive que abrir mão de família, disso, daquele outro, me comprometi, que eu corri risco de vida, que eu fiz tudo isso daí para trabalhar. Eles não poderiam fazer aquilo por retaliação só. Entendeu? Ela ficou com aquilo, e guardou na gaveta. E para mim isso é prevaricação, entendeu? Porque ela tinha que ter mandado aquilo para o Conselho Nacional de Justiça, para algum lugar ela tinha que ter mandado, né? Até porque tinha gente com prerrogativa de foro, ela tinha que ter mandado para o STF, como o doutor Apio fez. E agora, eles não queriam que essa audiência aparecesse. Aí o Moro faz o quê? Essa é a coisa mais é o modus operandi Moro. Veja bem. Ele pega uma suposta ligação para o genro dele, namorado da filha dele, que, por conseguinte, é filho do desembargador do TRF4, Malucelli, que é pai do menino, que namora a filha do Moro. Segundo ele, era uma ligação do doutor Apio, que a filha dele, Moro, grava a ligação do namorado, né? O namorado entrega para o Moro a gravação, o Moro mesmo fala que mandou para o TRF4 e eles afastam o juiz, sem ouvir o juiz, entendeu? Então você vê as barbaridades que estão acontecendo aqui em Curitiba, aqui no Paraná, esse tipo de coisa. Como que eu poderia falar alguma coisa que eu sei que eu tenho essa faca no pescoço o tempo inteiro? Como que eu vou fazer isso? Ô, Tony, ontem a juíza Gabriela Hard anunciou que está deixando o seu caso por se declarar suspeita, porque ela move uma ação contra você por honra e tal. Ela fez isso por quê? Porque ela decide. Você acha que foi porque você agora começou a falar e dar essas entrevistas? E porque também teve lá a corregedoria, né, no TRF4. Isso. O que acontece? Teve a corregedoria lá na vara dela. E está tendo a corregedoria, teve lá na vara dela e teve no TRF4. Então, o que aconteceu? Quando ela fez isso e assumiu, e ela fez isso, eu resolvi, aí eu já sabia que o que vinha, eu posso usar esse termo porque é só isso que fizeram comigo durante todo esse tempo, que viria sacanagem, entendeu? Pela pressa que ela veio e tal, ela queria jogar isso daí para o esqueleto que o doutor Apio tinha tirado do armário, que é um esqueleto terrível. Eu fiz isso, gente. Eu quero que todo mundo entenda. Vou aproveitar aqui para repetir isso. Eu fiz isso em um local apropriado, numa audiência oficial, com uma juíza federal, com o Ministério Público Federal. Tudo que eu estou falando aqui, que pergunta as provas, eu fiz lá. Lá eu tenho a prova. A hora que vierem a público os autos da minha delação, eles vão falar por si só. Não existe prova melhor do que aquilo tudo lá. Mas o que ela fez? Ela entra, ela faz essa audiência que não deu tempo, desqualificou todas as nossas testemunhas, falando que eu tinha que intimar o Moro. Imagine, o Moro tem prerrogativa de foro. Ela falou que eu que deveria levar o Moro. Eu que deveria levar o Januário e tudo, porque eles não tinham nada a ver com aquilo. Imagine a arbitrariedade. O que nós fizemos? Nós entramos com correição no TRF contra ela, com suspeição contra ela também, e ela decidiu ontem sair do processo 1 hora depois que ela recebeu o nosso pedido de suspeição para ela apreciar, entendeu? Onde ali
nós relacionamos um monte de coisa, a proximidade com o Moro, tudo, e ela sabia que ela estaria impedida. Ela ia passar por um processo muito ruim se ela não se desse por impedida. O que ela fez? Arranjou uma desculpa e falou que vai me processar, tal, tudo bem. E eu respondi a ela, tudo bem, ela pode até me processar, ela vai ter que provar, né, aonde que eu cometi injúria com ela. Se eu falei que ela sentou em cima do processo e engavetou por 2 anos, eu falei numa audiência pública e estou falando agora. Né? Mas eu também, né, ao final disso tudo, eu vou processar ela por prevaricação também. Sabe? Ela estava de posse de uma coisa importantíssima para a minha vida, para a vida de todo mundo, e ela simplesmente engavetou. Se não fosse o doutor Apio, isso daí não teria saído de lá, eu não estaria aqui falando com todo mundo hoje. É isso daí.